Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje vamos ranquear todos os livros de Monster Romance que eu li. Se você caiu de paraquedas e não sabe o que é Monster Romance, o nome já é um pouco autoexplicativo. Romance com monstro. Mas aí você me pergunta, Gabriele, o que é um monstro? Isso vai depender da definição que você está buscando. Em teoria, qualquer coisa não humana seria um monstro. Não tô dizendo animais, mas vampiros, lobisomens, todas as criaturas possíveis que vocês imaginam. Porém, no Monster Romance a gente não considera essas criaturas, vampiro, lobisomem, que tem essa forma humana, como monstros. É mais uma coisa monstro mesmo. Faz sentido? E esse é um gênero que tem vários níveis. A gente vai ter monstros como, por exemplo, os perneses, que eles são praticamente humanos, altos, tem algumas características monstruosas, porém, em sua totalidade, ele é um monstro. Temos algumas criaturas que elas vão ter partes humanas e partes maiores de monstros, como nagas, ou vamos ter criaturas completamente monstruosas, como nagas também. Você pode fazer uma naga bem monstruosa ou uma naga metade humano, metade cobra, você que decide. Ou você pode apelar para o lado mais totalmente animal, uma coisa mais problemática. Eu não gosto, na minha humilde assim, opinião. Eu já li um conto sobre isso e eu não me senti bem lendo. Então funciona assim. Se você não gosta, não leia, mas também não julgue quem gosta. Mesmo sendo um tantinho problemático, eu entendo que é problemática. Eu vou parar de falar. Eu já não sei onde eu quero levar isso. E um ponto importante aqui, vale lembrar que vou julgar a série como toda, porque aqui tem livros que tem 5, 10 livros, então seria um ranqueando muito grande. E eu vou tentar ser extremamente breve em cada uma, principalmente nos últimos lugares, eu quero dizer, porque senão esse vídeo vai ficar o quê? Gigantesco. Em 12º lugar, temos Condenado à Escuridão, da Dani Medina. Esse é o nome do primeiro livro, eu não lembro o nome da série, porque eu acho ela extremamente genérica. A história vai se passar numa cidadezinha cheia de feras. E para ter uma ideia melhor, além da imagem, elas são como a fera da Bela e a Fera. Então, eles são bem mais animais do que humanos, uma coisa que eu não curto tanto. Mas esse não é o maior problema da série, tá bom? Eles têm uma versão humana que é super linda, super maravilhosa, porém as partes importantes não funcionam, se é que vocês me entendem. Então, na hora do vamos ver, tem que ser na forma de monstro. Achei meio esquisito, mas é o quê? A autora queria que tivesse o Hot Monster Romance, então ela tacou, não julgo. E a história vai mostrar desses criaturas chamadas Fernos se envolvendo com pessoas humanas ou as outras criaturas que tem ali, que são angeliques, que são praticamente humanos. O primeiro livro, ele é legal. Se fosse só ele, talvez ele estivesse até um pouco mais acima. Porém, a gente tem o primeiro livro, aí tem a problemática e vai pro segundo livro, que acontece ao mesmo tempo. Então, o mesmo plot, o mesmo conflito, o mesmo problema do segundo livro reverbera pelos três. Ou seja, tá lá na metade do segundo livro, do terceiro livro, oh meu Deus, alguém está mexendo com magia antiga, quem será? E outra tipo, foi resolvido no primeiro livro. Sim, são plots diferentes, então tá muita gente mexendo com magia antiga, porém, assim, não tem surpresa, já foi resolvido. Achei sem graça. Em 11º lugar temos Nightmare, da Dahlia Wolf. Eu não sei se ela é gringa ou não, tá? Mas aqui a gente vai ter uma menina que foi raptada do mundo humano para o mundo dos demônios, onde ela, assim, passou por muitas peripécias e acabou sendo a serva de um servo. Faz sentido da história, tá? A história é legal, tá bom? Qual é o meu problema? É o início. Eu já falei sobre isso nas minhas leituras, mas o primeiro arco dela, o ato 1, a apresentação, traz uma menina totalmente problemática, uma história muito pesada, realmente, assim, dark romance. Porém, a hora que ela consegue finalmente se libertar do problema, ela vai se libertar, no caso, ela é puxada pro mundo dos monstros. Então eu fiquei com aquele sentimento, tipo, eu não quero monstros. Eu quero ver essa menina se reerguendo. Eu quero ela no mundo humano, aproveitando finalmente a liberdade que ela tem. Então eu fiquei esse gosto ruim. Mas a história dos monstros são muito divertida também, muito gostosa, muito séria, um pouco levemente dark. Mas essa mudança que eu não gostei. Se fosse acho que um ato 1 um pouco mais de boinha, eu gostaria mais da história, mas como eu fiquei, tipo, aquele gosto de eu quero ver ela se reerguendo, eu não gostei tanto. Mas é uma boa história. Em 10º lugar, temos Os Aliens de Aster, da Ellie Anjo. E aqui, aliens existem, humanos já descobriram que aliens existem, e a Terra, ela tá meio que merda, meio ruim, meio acabada, e agora eu não lembro se foi ou não por culpa dos aliens. Essa eu vou ficar devendo pra vocês. Porque a história não é muito marcante. Ela não é ruim, tá?
Ela tem um bom desenvolvimento, uma narrativa legal, personagens bem desenvolvidos, mas ela não é marcante. Se você pegar e comparar como Filhos do Acordo ou Agência Prime, gente, é extremamente sem graça. Sem falar que eu acho a proporção dos aliens esquisita. E um ponto importante, tá? Eu abandonei essa série, eu li só os 2 primeiros livros. Em nono lugar, temos Invocação da KJ Batista. Então, temos uma garota que ela faz um pacto com o demônio, e esse demônio aparece e os dois furunfam. E a história é bem legal, bem desenvolvida. O único problema que ela tá aqui é que não tem continuação. Quando você entra na página, dá que tem um livro 2, mas quando você entra ali, você não encontra ele. Então, é por isso que ele tá baixo, porque ele não tem continuação. Se tivesse, ele seria um pouco mais alto. E, gente, eu tô com dor de garganta, então vou beber bastante água enquanto o vídeo, tá bom? Foi mal aí. Em oitavo lugar, temos Novas Espécies, da autora Laura Donner. E aqui, a gente entra num ponto aqui. A autora não descreve essa história como um monster romance, porém eu sinto que ela é. Então, eu decidi colocar aqui da mesma forma que eu li livros que se dizem monster romance e não são, e eu não coloquei aqui. Porque eu acho que eles são monster romances. Porque por mais que eles sejam humanos, geneticamente modificados, a autora, ela coloca muito que as características deles não são humanas, que são estranhas. Então, eu decidi que, sim, eles eram monster romance. Então, aqui a gente tem essa espécie, foi criada em laboratório, ela foi criada e testada, muito maltratada. E a série começa com ele se libertando e tentando construir uma vida. Aqui no Brasil são 3 livros, que são o Furry, o Lady e o Valiant. Assim, histórias maravilhosas, viciantes. Eu li, assim, uma por dia. Não tô brincando, tá? Assim, vício. Porém, na gringa são mais de 15 livros. E, assim, vários personagens que apareceram aqui. Tipo, o 4º livro era do líder de todos eles. Eu não lembro o resto. Mas, assim, um monte de gente que apareceu na história ia ter sua própria história. Outros que eu não lembro quem são. Mas, infelizmente, não chegou aqui. Porque esse livro é de 2015, 2016. Se tivesse sido lançado agora, eu acho que faria mais sucesso, porque ele flerta bastante com o monster romance, então muita gente ia gostar. Mas, infelizmente, né? Não tem, só tem 3 livros. Não deixa furos pra trás, porém, dá aquela vontade de ler o resto. Então, por isso que ele ficou tão abaixo. Porque se tivesse completo, talvez estivesse um pouco mais acima da lista. E agora eu vou fazer uma coisa diferente, porque eu percebi que eu acho que eu esqueci um livro. Então, em 7º lugar, eu vou colocar os 2 juntos, porque eu acho que eles são no mesmo patamar, que é Destinado ao Espectro e Nevonauta, da Regina Bell. Ambos começos de série, porém, são livros únicos por enquanto, não lançaram os outros. E Destinada ao Espectro, a gente vai ter a Ronica, que é uma bruxa que busca ajuda pra resolver um problema dela, e a pessoa que ela busca é um fantasma, os 2 fazem um trato, se pegam gostoso. É uma história bem interessante, uma fantasia deliciosa, assim, maravilhosa, bem fechadinha, mas que não chegou a brilhar meus olhos. Da mesma forma que aconteceu com Nevonauta, que acontece num mundo como o nosso, porém, 3 dias por mês, uma névoa bizarra acontece em todo mundo, um monte de criatura aparece ali, até que um belo dia uma das criaturas entra no quarto da Jade, e acaba que, assim, eles se pegam gostoso. Resumindo bastante, as 2 histórias são bem legais, bem marcantes, mas perto das próximas eu acho que elas ficam um pouco mais apagadinhas. E uma coisa muito importante, se vocês se interessaram por qualquer um desses livros, o link vai estar aqui na descrição. Se for livro único, vai ter só ele, mas se for série, eu vou deixar o link da série pra ficar mais fácil, mais curto e organizado pra vocês. Se você não quer perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal, porque eu estou sempre indicando livros maravilhosos pra vocês. E se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha para todos os seus amigos para conhecer aqui. E não deixem de maratonar esse canal, porque estamos o quê? Em busca da monetização. Em 6º lugar, temos Seleção Orc, da Rafaela Souza. Por enquanto, eu já li 3. E depois dos orcs ajudarem os humanos, o preço é que eles tinham que, de tempos em tempos, fazer um show. É que assim, acabou virando um show, mas não era tipo pra fazer um show, pra fazer isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos voltar, fica melhor. O combinado é que um grupo de voluntários iriam se casar com os orcs. E ali eles formam um monte de regra que você vai ter que ler pra entender. E é uma história muito divertida, muito hot. Eu já li, como eu já disse, 3 livros. Eu tenho um pouquinho de problema com o livro 3 e futuramente, provavelmente, com o 4 por causa do plot. Não gosto quando plots repetem. Esse aqui repete, porém, como a história é muito divertida, acabei perdoando. E o principal, gente, eu estou louca para
ler o livro 5, porque ele já começou a construir desde o livro 1. Então, existem perguntas aqui que precisam ser respondidas e eu não vejo a hora. Tipo, talvez eu tô me segurando pra não pular, tá? Vai ir direto pra ele. Em quinto lugar, temos Filhos do Acordo, da Thaís Lopes. São 7 livros onde conta a história de 7 humanas que foram abduzidas da Terra e agora elas estão lutando para que outras não sofram o que elas sofreram. Elas estão buscando acabar com isso. E cada uma delas vai conhecer o seu alien gostoso fofinho. Alguns não tão fofinhos que outros, tá? Porque o último livro, assim, ó, eu não esperava. Esse é o livro que você vai assistir humanos aterrorizando aliens com a sua forma de pensar, com muita gambiarra e o que eu chamo carinhosamente de jeitinho brasileiro. Gente, elas conseguem passar onde aliens não, elas são super, tipo, não inteligentes, quer dizer, elas são inteligentes, porém elas têm uma forma de pensar muito mais legal, muito mais interessante, que deixa todos os aliens, tipo, como? E eu adoro. E eu estou incluindo aqui também Eclipse, que é a segunda série dessa série. E você que não gosta tanto de Monster Romance, é uma ótima forma de você conhecer, porque aqui só tem um esquisitinho, que é o do Drakor, que é o livro 6, e o resto eles, tipo, só são cor diferente, então eu acho que é mais fácil pra vocês conhecerem. Em quarto lugar temos Pernezes, da GB Benevides. Já falei dele antes como exemplo no início do livro, mas aqui vai ter um mundo onde existem elfos. Quer dizer, eles se chamam assim, mas na verdade eles são demônios, porque eles têm língua grande, garra, chifre, cauda, esqueci de alguma coisa. E eles são super altos. Então, eles parecem muito mais demônios, mas, né, se eles se chamam de elfo, quem sou eu? E a história vai se passando com cada livro sendo um casal de pernês e humano. E pra balançar essa história, existe uma seita que quer acabar com essa raça, que acha que eles são demônios, que eles são um mal. E vai girar em torno disso. Já são 4 livros publicados. São 4 livros publicados? Sim! 4 livros publicados, esse mês lança o 5º. Talvez quando esse vídeo saia, talvez já tenha lançado, ou esteja perto de lançar. Esse é o livro que tem mais hot de todos. Não é uma crítica, é apenas uma observação. Eu gosto bastante da história, eu tenho alguns problemas com os personagens do livro 3, mas esse é um problema que eu carrego mais do que acontece com eles do que com o casal em si. É uma narrativa bem envolvente, que sempre que eu pego, eu vou maratonar. E agora vamos para o top 10, que vai ser um pouco repetitivo, assumo, sinto muito, mas o que eu posso dizer, gente? Quando a escritora escreve bem, ela vai aparecer nos meus ranqueados. Fazer o quê? Em terceiro lugar, temos a duologia de Rio de Sangue e Magia, da Thaís Lopes. Esse é um mundo onde a mágica está em um rio misterioso da cor vermelha, por isso o nome Rio de Sangue e Magia. E ele tá começando a mover, criar ondas que destroem tudo. E a história vai tratar sobre uma humana e uma raça que eu vou chamar de demônio. Tem asa, pele vermelha, garras e chifre, é um demônio. E os dois vão se unir pra tentar resolver isso enquanto eles fogem, porque eles acabaram se deparando com verdades que não deveriam ser descobertas. Mas o que é extremamente interessante nessa história é que as duas espécies são extremamente inimigas. E eles são obrigados a fugir juntos, porque eles acabaram se envolvendo em onde eles não deveriam. E assim, antes do romance vem eles aprenderem a superar preconceitos, a aprender a confiar, aprender a perceber que eles podem abaixar a guarda perto um do outro. E isso é maravilhoso. Diferente do quarto lugar, que tem muito hot, eu acho que esse é um dos que tem menos. Ele vai ter só no finalzinho do segundo livro, mas eu não considero como um defeito, porque tem todo esse arco deles aprendendo a confiar, aprendendo a gostar, aprendendo a reconfiar de novo, né? Porque tem uma quebra ali no... Algo acontece que eu não vou contar o que é. E quando finalmente acontece, é grandioso, é maravilhoso. Você fica tipo, tá acontecendo. Em segundo lugar, temos Entrevelos, da Thaís Lopes. Aqui existem diversos mundos ligados por portais. E uma cidadezinha no fim do mundo de, eu acho que é Minas Gerais, existe uma quantidade anormal de portais ligando esses mundos. E ali é onde pode dar confusão. Então é por isso que existe uma guardiã que controla a passagem. Existem várias criaturas que existem ali para proteger esse lugar. E a história vai trabalhar justamente isso, sobre essas criaturas, essas pessoas que lutam pra proteger esse lugar. Aqui, Thaís foi muito inteligente, por quê? Ela não vendeu como Monster Romance na época que ela lançou. Porque lá fora o Monster Romance tá em alta há muito tempo. E aqui começou ano passado, eu acho. E esse livro é bem mais antigo, então eu acho que foi muito inteligente ela não ter vendido como Monster Romance, principalmente porque ninguém iria conhecer e teria muito preconceito. E esse é um livro bem mais sutil que alguns. Foi o primeiro livro de Monster Romance que eu li, mesmo não sabendo que era um Monster Romance. E eu acho que a escolha foi muito interessante, porque o primeiro livro
ele fala sobre um ser de sombras que tem a forma humana. Então, pra mim, eu falei, tá, tudo bem, é um humano com poder de sombras. Tudo bem. Segundo livro, uma naga. Achei meio esquisito, porém, eu falei, olha só, tem 2 brinquedos, olha que interessante. E o terceiro livro foi um demônio, que eu falei, a naga muito mais interessante. Então, teve um pequeno estranhamento, mas ao mesmo tempo eu já tava entregue à história. E eu falei, é isso, amo, estou adorando. Eu não sabia que era Monster Romance, quando eu descobri, eu falei, olha só, gostei. E uma coisa boa também é que a autora, ela está revisitando essa série, então já saiu A Noite com Krampus, o Krampus, que é um conto de Natal, e tá saindo um conto julino, que agora vai ser Fake Day com um demônio. Eu ainda não li, eu acho que lançou hoje, ou ela postou pra lançar hoje, não sei. Só sei que vou ler. Aí eu não falei da trilogia, né? O enredo é muito bom, a história é extremamente diferente. Foi os primeiros livros que eu li em que eram casais diferentes, mas história conectada em si, eu amei. Porém, infelizmente, gente, Entre Véus não conseguiu bater o meu primeiríssimo lugar. O livro, assim, que eu não sei como explicar, mas o quanto mexeu comigo, o quanto, assim, chegou chutando a porta e falou, você gosta de Monster Romance e você é viciada neles. E eu estou falando de Agência Prime, da Regina Bell. Agência Prime é um programa de casamento entre humanas e aliens primitivos, embora em alguns momentos os aliens não sejam primitivos, mas a gente ignora isso, tá? Então, cada livro vai contar com um alien diferente e uma humana, tentando lidar com as diferenças. Alguns livros vão se ligar, vão dar indícios de que vai ser os próximos, outros não têm conexão nenhuma. E uma coisa que eu gosto muito é que, por mais que são aliens, a autora se inspira muito em criaturas místicas para fazer esses aliens. Então, eu tenho a sensação que eu tô lendo fantasia com tecnologia. Eles têm nomes, tá? Então, por exemplo, casei com uma naga, porém o nome da espécie é Ordosian, uma coisa assim. Mas temos Homem-Lagarto, Naga, Homem-Pássaro, Minotauro, Tritão, Dragão, Incumbo, Tríade. São 9. Não, mentira, tô esquecendo um. E tem um alien com 4 braços, 4 olhos e 2 brinquedos. Mas não é só isso que eu gostei, a história. Cada livro traz narrativas e enredos maravilhosos que encantam. Os personagens são cativantes. É claro que tem alguns que eu não gosto. Aliás, gente, eu tenho um ranqueando de Agência Prime aqui. E não vale a pena. Eu vou deixar aqui pra vocês conferirem. Porque aí eu vou falar de cada livro com mais detalhes. E é uma história, assim, muito divertida, muito gostosa, muito envolvente. Alguns livros vão ter um hot logo no início, porque a Agência Prime diz que eles têm que ter a noite de núpcia e tem que acontecer. Outros demoram mais, mas não é uma história focada em hot, tem bem poucos, porém muito bons, tá bom? Mas eles estão ali, assim, pra aprofundar, pra agregar a história. Eu achei, assim, maravilhoso. Eu fico um pouco triste por ter colocado livros gringos em primeiro, de novo, porque era em reverso eu fiz a mesma coisa. Porém, gente, que, assim, a Agência Prime é muito boa. Se você leu alguns do que eu falei, se você tem alguns novos, deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. E se inscreve no canal pra não perder nenhuma das minhas dicas. Se já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha pra todos os seus amigos pra eles virem conhecer aqui no canal. Se você quiser estar por dentro de todas as minhas leituras, vai seguir nas minhas redes sociais, que juro que eu vou começar a ser um pouco mais frequente agora. E também, gente, não escrevi um Monster Romance ainda, porém, vá conhecer meus livros que apareceram aqui na tela e também estão aqui na descrição. E quase esqueci, gente, se você se interessou por qualquer um desses livros, os links deles vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!